Meus irmãos, existem algumas histórias que a gente aprende enquanto criança que marcam a nossa vida. E eu me lembro de uma que muito me ensinou e até hoje lembro com muito carinho. A história que fala a respeito de nós todos como membros de um corpo. A professora, na minha época, da minha infância, ela dizia: nós precisamos estar na casa do Senhor e nós precisamos servir ao Senhor com os dons que Ele nos deu. E eu me lembro que muito amorosamente ela dizia: porque o dia que você não for à casa do Senhor, o dia que você faltar no culto, não só o seu lugarzinho vai estar vazio, mas o teu papel no corpo de Cristo, o seu papel, a sua função, vai ficar a desejar, vai ficar faltando. E eu cresci sempre com essa proposta, com essa palavra. Deus me deu um dom, Ele me converteu, me deu um dom para que eu pudesse servir na igreja, com esse dom que Ele me deu. E muitas vezes, queridos, nós tínhamos motivos para não ir à igreja, todos eles eram secundários. E a lembrança de que, não estando na casa do Senhor, através do meu dom, daquele momento de culto, o culto em si, ele estaria deficiente. O que nós estamos querendo dizer com isso? Percebam que para funcionar um culto, meus irmãos, não é só um pastor, não é só aquele que prega. Horas antes, irmãos, na metade da tarde, nós temos pessoas na casa do Senhor que cuidam para que quando nós chegamos à casa de Deus, nós tenhamos um ambiente limpo, tranquilo. Nós temos pessoas que desde a metade da tarde estão ensaiando, como cheguei aqui, pouco depois das 4 horas, 16 horas, os irmãos do coral. Irmãos que se dispõem a servir recepcionando, a liturgia, o conjunto do louvor, os diáconos que cuidam de todo o bom andamento. O que eu quero dizer, meus irmãos, que a igreja do Senhor é um corpo, é um organismo vivo, onde os seus membros exercem funções, e essas funções têm sempre um propósito: glorificar o nome do Senhor. Todos nós trabalhamos com um fim único, com um propósito único. Acaba o culto, nós temos vários irmãos com dons de oração, irmãos que têm o dom de consolo, que ligam, irmãos que de repente vão finalizar todo esse momento aqui. Isso tudo, queridos, demonstra que a igreja é um corpo, e eu e você que fomos convertidos a Cristo, fazemos parte desse corpo. Daí a importância de todos nós estarmos atentos para que o culto aconteça, que a igreja de fato seja esse organismo vivo, onde todos aqueles membros exerçam sua função com excelência, com disposição. E existe, queridos, infelizmente, frases como, por exemplo: eu posso servir ao Senhor sem ir à igreja, sem ser um membro da igreja. Essa frase fortalece a tese dos desigrejados, que segundo uma teóloga, uma irmã que escreveu um artigo falando sobre esse assunto, chamado Regina Bastos, e ela escreveu na Faculdade Cristã de Curitiba, ela disse que esse termo, desigrejados, são aqueles que decidiram se desvincular da igreja institucionalizada e optaram por ficar em casa, reunindo-se ali para estudar a palavra. Dizem eles que estão tristes, não estão tristes com Deus, mas estão tristes com a instituição igreja. Isso é uma desculpa. Desde que a igreja é feita por pessoas, com certeza as pessoas, e o presbítero Hernan desde o início, colocando que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos.
Certamente você vai ver falha, de repente, na recepção, na atitude de um diácono, de repente de um presbítero, de um professor de escola bíblica. Mas nós precisamos compreender, meus queridos, que são esses homens e mulheres, pecadores, que Deus usa para manifestar a sua misericórdia e sua graça sobre todos nós. Infelizmente, meus irmãos, os desigrejados esquecem de ler a Bíblia como um todo. Principalmente o texto que nós acabamos de ler, que fala do nosso papel, o papel do crente no corpo de Cristo, que é a sua igreja, do meu papel, do seu papel, que um dia, repetindo nas mais infinitas misericórdias do Senhor, Ele converteu nosso coração e colocou-nos numa igreja. Ainda que o nosso papel seja um papel pequeno, mas é significativo, tem uma importância muito grande. A carta que nós acabamos de ler, meus queridos, ela foi escrita pelo grande apóstolo Pedro. E essa carta é escrita a um povo perseguido, que sofre não porque eram bandidos, não porque tivessem feito alguma coisa de errado, mas eles estavam sofrendo simplesmente porque um dia tiveram seus corações convertidos a Cristo e confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E por que eles estavam sendo perseguidos, meus queridos? Porque todos os reis, todos os césares romanos, eles queriam ser tratados, idolatrados como deuses. Eles gostavam disso. Eles não aceitavam a ideia de que lá no subúrbio do império, lá em Jerusalém, havia um Jesus que ressuscitava mortos, que fazia com que paralíticos andassem, e um cristianismo que crescia, inclusive adentrando os limites de Roma, capital do império. E ele vê, meus queridos, os bairros romanos sendo tomados por esse cristianismo. E ele tem a brilhante ideia, o grande imperador Nero, de colocar fogo em Roma. Dos 14 bairros, 10 bairros, ele mandou atear fogo e ele tocava a sua lira enquanto aquela cidade, ou boa parte delas, se acabava em chamas em julho de 64. E os 4 bairros onde os cristãos estavam ficaram intactos. E o que ele fez? Ele disse que a culpa de colocar fogo nos bairros era dos cristãos. E a partir de então desencadeia-se uma perseguição ferrenha quanto aos cristãos. É nesse momento que o apóstolo Paulo é preso e é morto na sua segunda prisão. Pouquinho depois, o próprio apóstolo Pedro é levado a Roma e é morto, crucificado de cabeça para baixo. Pedro escreve essa carta para irmãos da Ásia Menor, mas de 3 lados: norte, leste e oeste, a qual nós conhecemos hoje como Turquia. E ele expressa isso, meus queridos, logo na sua introdução, quando ele fala que essa carta é escrita aos irmãos da dispersão. E ele diz: no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. A parte sul foi trabalhada através de um trabalho missionário pelo apóstolo Paulo, não só em uma de suas viagens, como através das cartas. No primeiro capítulo, se você puder folhear comigo, você vai perceber, queridos, que Pedro lembra esses irmãos que eles eram crentes, servos do Deus Altíssimo, e que o propósito de vida deles, e assim como o meu e o seu também, é uma vida de santidade, quando no verso 16 ele diz: sede santos, porque eu sou santo. No capítulo 2, queridos, após informar que eles eram crentes, salvos em Cristo, ele diz que essa salvação tinha que ser desenvolvida.
Observe no verso 2, quando ele enfatiza: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que vos seja dado crescimento para a salvação. Vejam bem, não é só ter o seu coração transformado e convertido. Nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E esse crescer tem a ver com alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor. No capítulo 5 de Hebreus, o autor estranha aquele povo, porque quando eles deveriam ser mestres, conhecedores, o autor teve que ensinar os princípios dos oráculos de Deus, teve que dar leitinho de beber novamente. E o que Pedro fala no capítulo 2 é que a salvação nossa precisa ser desenvolvida, e a igreja faz um papel preponderante nisso. Quando oferece estudos bíblicos nas quartas, devocionais diárias, uma importante escola bíblica e os mais variados cultos. Com que finalidade? Com que você desenvolva a sua salvação com temor e com tremor. Meados do capítulo 2, no decorrer do capítulo 3, Pedro traz algumas ordens quanto à conduta daqueles irmãos, com o propósito de que eles, no verso 12, mantivessem exemplar o procedimento deles no meio dos gentios. E ele exemplifica como que isso deveria acontecer. Do verso 13 ao verso 17, Pedro ordena que aqueles homens estejam sujeitos a toda instituição humana, não por causa do Pedro, mas por causa do Senhor, porque é o Senhor mesmo que dá essa ordem. Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro, pastor. Mas o Bolsonaro é o nosso presidente. A Bíblia fala que nós devemos orar por ele, independente das nossas preferências. E lembre-se que Paulo orienta Timóteo, no capítulo 2 de 1 Timóteo, a orar pelas autoridades, enquanto Nero era o imperador. Eu sei que muitos poderiam pensar assim: eu vou orar para esse Nero morrer. Não é a nossa atitude. Como diz Pedro, nosso procedimento tem que ser exemplar. Senhor, abençoa a vida dele, abençoa a família dele, porque se ele for orientado pelo Senhor, se ele tiver temor do Senhor no nosso coração, sabe quem vai ser beneficiado? O nosso povo, meus irmãos. Não apenas isso, mas a partir do verso 18 até o 25, o apóstolo enfatiza que os empregados, e aqui a palavra, irmãos, é escravos, os servos no sentido de que exerciam um trabalho sem remuneração. O que eles deveriam fazer para com seus senhores, irmãos? Eles deveriam também ter um procedimento exemplar, para que através disso aqueles patrões fossem convertidos a Cristo, e ele diz: pelo honesto testemunho de vocês. Vale lembrar, e aqui vários estudiosos enfatizam, que na época do nascedouro da igreja existiam muitos escravos no império. Não só, queridos, escravos que foram rendidos e eles viviam nessa condição, mas também vários soldados de exércitos vencidos que ficavam nessa condição de escravos do império. Há quem diga que tinha mais de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano, e foi ali que a igreja cresceu. Foi entre aqueles homens e mulheres que o cristianismo cresce a passos largos. Capítulo 3, Pedro fala de uma vida comum no lar, principalmente do verso 1 ao verso 7, onde o comportamento honesto e a consideração deveriam ser as marcas do casal que ama ao Senhor. E ele encerra o capítulo 3, enfatizando o relacionamento dos cristãos com o próximo, fora dos limites da igreja. E isso deveria acontecer principalmente diante da hostilidade que aquele povo, o povo de Deus, recebia dos ímpios, dos gentios.
Ele fala do amor ao próximo, aonde eles deveriam pagar o mal que eles receberam, não com o mal, mas com o bem, tendo sempre o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo lá na cruz, pregado, maltratado, humilhado, com uma coroa de espinhos, com uma lança cortando o seu lado, com vinagre sendo oferecido para ele, com todo amor para com o seu próximo, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. É esse procedimento, meus queridos, que a palavra exige de nós, crentes, servos do Senhor Jesus Cristo. Agora no capítulo 4, o tema perseguição e sofrimento é o pano de fundo, e a ênfase de Pedro é que o sofrimento do cristão cumpre propósitos do Senhor. Ou seja, os sofrimentos são permitidos, não sem sentido na vida do crente. Do verso 1 ao verso 3, Pedro diz que os sofrimentos devem nos levar a abandonar o pecado, declarando guerra contra o mesmo. Ele diz que o sofrimento deve nos levar a conhecer o Senhor e a sua vontade, e não lembrar ou não ter saudade do passado, diz Pedro. Do verso 4 ao verso 6, ainda do capítulo 4, Pedro continua a dizer que mesmo diante das críticas, que nada mais são que julgamentos dos ímpios, a ênfase do apóstolo é que eles não deveriam se preocupar com o julgamento humano, pois o que realmente vale é o julgamento divino, e esse vai acontecer mais cedo ou mais tarde, diante da volta ou da vinda de Jesus Cristo. Agora no texto lido, nós temos uma lembrança que Pedro faz a esses irmãos, e algumas ordens para que aqueles servos cumprissem verdadeiramente, colocando em prática o seu papel neste mundo. Não apenas uma palavra para os cristãos do meado do primeiro século, mas para mim e para você nos nossos dias. A lembrança, Pedro lembra que o final dos tempos está próximo. Olha comigo o verso 7, capítulo 4. Primeira parte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. É impressionante, meus irmãos, que essa mensagem seja tão enfatizada desde os tempos eternos, desde o nascedouro da igreja. Talvez pela repetição dessa lembrança, é que nós não nos preocupamos tanto com o tempo do fim, ensinado nas Escrituras. Infelizmente esse tema não tem feito parte da nossa agenda. Nós nos programamos, mas nós não contamos com a ideia de que a qualquer instante, queridos, nós podemos receber a vinda de Cristo e pelo fogo ser purificado, conforme o próprio Pedro ensina na sua segunda carta, no capítulo 3. Mas Pedro lembra os irmãos dessa verdade, e que a mesma tinha o propósito de mostrar que aquele sofrimento que eles passavam iria acabar, teria um fim, tinha um tempo determinado para acabar, e que eles não deveriam desistir diante das lutas que eles estavam passando, que eles deveriam perseverar até o fim. E diante dessa verdade sendo lembrada, o apóstolo Pedro dá uma ordem, e ele utiliza o termo portanto, trazendo a ideia de uma conclusão, ou daquilo que eles deveriam fazer diante dessa mensagem. Em segundo lugar, segunda divisão, Pedro pede para que eles sejam criteriosos e sóbrios, para o bem das orações dele, ou deles. É isso que ele enfatiza na parte B do versículo 7. A mensagem sobre o final dos tempos, queridos, e o propósito do sofrimento, deveriam levar aqueles irmãos a orarem influenciados por essa verdade, sendo criteriosos e sóbrios quando fossem conversar com Deus,
que isso significa? Significa que sem a consciência dos propósitos do Senhor para o nosso sofrimento, as nossas orações serão injustas, carregadas de veneno, serão discursos raivosos diante do Senhor, como por exemplo: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu? Por que tudo isso? E o que Pedro diz? Sejam criteriosos, distinguam o que realmente é importante, não falem bobagem, não percam tempo com bobagem, conversa sem futuro. Mas ele diz ainda: sejam sóbrios. A ideia aqui é de não agirem como bêbados, não serem dominados como muitos bêbados são dominados pela bebida. O que Pedro está enfatizando é que aqueles irmãos deveriam manter seus olhos voltados na direção certa, e que ninguém viesse a perturbar suas capacidades de ver e de pensarem claramente diante das perseguições, dos sofrimentos que passavam. Os sofrimentos, queridos, para aquele povo, as perseguições, tinham um propósito. Ao se espalharem, eles cumpririam o ide do Senhor, o anúncio, o querigma, a salvação, os evangelhos sendo anunciados. E Pedro enfatiza que a notícia da volta de Jesus não deveria causar desespero, sofrimento, histeria na vida deles. Seria o dia do glorioso encontro com Cristo, onde ouviríamos do próprio Senhor, como ele diz em Mateus capítulo 25: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Terceiro lugar, não só para com os de fora, Pedro dá a ordem para que os irmãos da dispersão tenham um amor intenso uns para com os outros. Observe, meus irmãos, que agora não é para com os de fora, com o nosso próximo. A utilização da expressão um para com os outros traz-nos a ideia da coletividade dentro da igreja, do corpo de Cristo. E isso é importante mencionar, meus queridos, pois às vezes nos acostumamos com a mensagem que devemos amar o nosso próximo, principalmente aqueles que estão fora da igreja. E às vezes nos esquecemos de amar o nosso irmão, que está dentro da igreja, que está sentado ao nosso lado. Às vezes nós ofendemos, meus queridos, com brincadeiras de mau gosto, tecemos críticas maldosas, percebemos que o irmão se sentiu mal, que ele foi ofendido com a crítica, e não temos a coragem, o amor de nos retratarmos, e vamos nos acostumando com isso. Tudo vai ficando normal, natural. Mas Pedro diz que esse amor entre nós cristãos deve ser intenso, e ele já enfatizou sobre isso no capítulo 1, verso 22, que traz luz ao nosso entendimento nessa hora, quando ele diz: tendo purificada a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E por que ele diz isso? Observe o verso seguinte, o verso 23: pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, vocês são crentes, e como crentes devem agir, amando não apenas, meus queridos, de palavras, mas de atitudes também. Quero ainda destacar, queridos, que esse amor, que deve ser intenso, é um amor sacrificial. O amor que eu tenho que ter para com o meu irmão é um amor sacrificial, amor ágape. É o mesmo amor visto através do Senhor na cruz do Calvário, que levou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a dar a sua vida por nós pecadores. Não é um simples gostar, é amor.
E lá em 1 Coríntios 13, fala que um dos propósitos é ver a pessoa amada feliz. Pedro explica o porquê desse amor entre os irmãos. Ele diz: porque o amor cobre multidão de pecados. Provavelmente o que está sendo levado em consideração é a passagem de Provérbios capítulo 10, verso 12, que diz: o ódio suscita contendas, mas o amor cobre multidão de pecado, ou cobre todas as transgressões. Um exemplo claro dessa atitude, queridos, é a dos filhos de Noé, Sem e Jafé. Está registrado em Gênesis capítulo 9, do versos 20 a 29. E lá diz que Noé, quando sai da arca, planta uma vinha. E do fruto dessa vinha, ele faz o vinho, bebe e se embebeda, se embriaga. E a sua embriaguez foi de tal maneira que ele fica nu, e é visto por um dos seus filhos, Cã. Ao ver a nudez do seu pai, ele sai e ele esparrama essa notícia para todos, envergonhando o seu pai. Os seus irmãos, Sem e Jafé, pegam uma capa, vai lá até onde o seu pai está, e ele faz o quê? Cobre a nudez do seu pai, por amor àqueles dois filhos, por amor àquilo que gerou o escândalo, foi encoberto, e o pecado não mais praticado com a exposição da nudez do seu pai. Em quarto lugar, Pedro lembra ainda de uma atitude de amor, que é a prática da hospitalidade. Observe o versículo 9, que diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Queridos, eles deveriam receber em suas casas irmãos perseguidos e sem reclamar. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por amor a Cristo. Eles não tinham lugar para repousar a cabeça, longe de suas casas. Eles necessitavam de abrigo, de comida, de proteção. E não apenas isso. No primeiro século, queridos, haviam poucas hospedarias. As que existiam eram caras, e sem falar que na maioria delas eram imorais. E o avanço do Evangelho acontecia. Os missionários precisavam ser recebidos nos lares dos irmãos. Vale lembrar ainda, queridos, que as igrejas não existiam. Elas aconteciam nas casas, nos lares dos irmãos. Era onde aqueles novos convertidos e as pessoas ouviam da palavra, da pregação da palavra. Isso deveria acontecer sem murmuração, diz o texto, sem reclamação. Como assim, pastor? Não sei se isso acontece na sua casa, mas às vezes quando falar de receber alguém, a gente ouve: vou ter que dormir no chão, pai? Vou ter que sair do meu quarto? Queridos, era sem reclamação. Recebam. Sem falar, queridos, também que nós somos lembrados pelo autor de Hebreus no capítulo 13, no verso 3, que diz que muitos que abriram as portas de suas casas, dos seus lares, receberam anjos. Foram grandemente abençoados pelo Senhor. Quinto lugar, não apenas servirem com a abertura dos seus lares, na prática da hospitalidade, agora Pedro enfatiza que deveriam servir com seus dons. Observe o verso 10: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Enfatizando o que falamos no início, a igreja, principalmente pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 12, ele compara a igreja com um corpo. E os crentes, meus queridos, eles são inseridos nesse corpo no ato da conversão.
E para exercer a sua função no corpo, tem essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo que chamamos de dom. Todos nós somos habilitados com um dom nesse corpo. Não existe essa função ou pessoas convertidas, inseridas no corpo, sem essa capacitação. A questão é que quando não exercemos esse dom, o corpo fica deficiente, ele sofre. Daí a necessidade de não apenas vir à igreja, mas vir à igreja, queridos, e exercer o dom que Deus te deu, exercer a nossa função no corpo. Com que finalidade? Como bons diáconos, servir uns aos outros. Irmãos, no tempo da pandemia, muitos de nós tornamos apenas ouvintes. Nesse tempo, tornamos apenas ouvidos nesse corpo. Muitos de nós deixamos de colocar em prática, a serviço dos santos, os nossos dons para edificação, para comunhão, para o consolo, para o crescimento da igreja. Pedro diz que devemos servir com os nossos dons como os bons cuidadores da dispensa, como dispenseiros, que diante das várias formas de sofrimentos que os irmãos passavam, com seus dons deveriam expressar as várias maneiras da graça de Cristo ser manifestada na vida dos irmãos. O exercício desses dons era fortalecer, consolar, orientar, lembrar do amor de Deus, lembrar dos seus propósitos, para que a igreja perseguida de Cristo, no final do primeiro século, não viesse a desanimar, mas perseverar diante de todas as suas lutas. Sexto e último lugar, por fim, Pedro exorta duas formas de exercermos a diaconia: servindo com a fala, servindo à mesa, e mostrando no final do verso 11 o propósito disso tudo. Observe comigo: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Servir com a fala tem a ver com o dom de ensino, o qual servimos aos nossos irmãos. Pedro diz que exercemos diaconia pregando os oráculos de Deus, ou seja, tendo como fundamento as Sagradas Escrituras. E nesse caso, o alimento é espiritual. A mesa, ele diz, enfatiza que servimos quando colocamos comida para alimentarmos fisicamente os irmãos, como bons diáconos, conforme Atos 6, onde 7 homens cheios do Espírito Santo foram separados para servir à mesa. E ele diz que isso deve ser feito na força que Deus supre. Eles não eram ricos, não eram abastados, muitas vezes tinham pouca coisa, mas era esse pouco que Pedro instrui os irmãos a dividirem uns com os outros, sabendo que quem supre a dispensa é o próprio Senhor, é o Deus provedor. E ele encerra dizendo que isso tem um propósito: a glória do dono da casa, o louvor àquela pessoa que prepara a comida. Não, Pedro diz que é a glória de Deus por meio de Jesus Cristo, a quem pertence não somente a glória, mas o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, diz Pedro. Diante da divisão desse texto, nós temos algumas conclusões, e a primeira delas: abram o vosso coração. Como que eles deveriam fazer isso? Amando uns aos outros, intensamente, sem fingimento.
Segunda conclusão: abram o vosso lar, sejam hospitaleiros, recebam os irmãos perseguidos em vossas casas. Terceira conclusão: abram as vossas mãos, recebam os irmãos nos lares e lhes deem de comer, sirvam às mesas, sabendo que o nosso Deus é o grande supridor de todas as nossas necessidades. Abram a vossa boca, em quarto lugar, fale do amor de Deus em Cristo, sejam evangelistas, estejam dispostos a ensinar, a trazer edificação ao corpo de Cristo. Quinto, sirvam com seus dons, os dons que Deus lhes deu, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Para encerrar, eu trago algumas aplicações, meus irmãos. Primeira delas: como é que nós vamos fazer isso em casa? Na frente de uma televisão, não vindo à igreja, agindo como desigrejados. Como que os desigrejados estão certos? Se aquilo que a Bíblia ensina, não há oportunidades de serem feitos ou desfazer. Nós somos chamados à comunhão, meus irmãos. Diz o autor de Hebreus no capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar. E ao congregar, sirvam uns aos outros com o dom que o Senhor te deu. Não, pastor, me deixa quietinho no banco. Não é assim. Porque senão, queridos, nós seremos convidados a assistir um culto. Nós não somos convidados a assistir um culto, nós somos convidados a cultuar o Senhor. Nós não somos convidados a vir aqui e ouvir um louvor, nós somos convidados a louvar o Senhor. Você tem um dom. Qual é o seu dom? Lembre-se que todos convertidos têm. Tem alguns que têm mais de um. Nós temos listas de dons em alguns textos da Bíblia, como por exemplo 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12 e outros textos. Paulo, no final do capítulo 12 de 1 Coríntios, e também no final do capítulo 14 do mesmo livro, ele nos exorta a buscar com zelo os melhores dons, para você tornar o seu nome conhecido, para você enterrar esse dom, para você ficar se lamentando da vida em casa. Não, mas para a igreja de Cristo ser edificada, para que a igreja de Cristo seja consolada. Quantas pessoas vêm à casa do Senhor esperando consolo, recebem um ensino, mas de repente precisam ser abraçadas, e no nosso egoísmo dentro da igreja, cruzamos os nossos braços, e não fazemos o nosso papel. Quantos têm dom de orar? Ore. Quantos têm dom para servir? Sirva. Quantos têm dom de consolo? Console. Cumpra o teu papel, diz a palavra do Senhor. Muitas vezes ficamos com tanta, desculpe a expressão, meus irmãos, preguiça, frescura espiritual. Um dia o Senhor vai cobrar isso de nós. E o que nós vamos falar? Não tive tempo. Deus deu todo o tempo do mundo, todas as condições do mundo, tudo que nós precisamos para viver uma vida tranquila. E muitas vezes, meus irmãos, nós não retribuímos, não exercemos o nosso papel. Colocamos tantas desculpas. Receba a exortação de um Deus que nos ama e já provou esse amor na cruz do Calvário.
Que sejamos obedientes como Cristo foi, obedientes até a morte, e morte de cruz. Possamos imitá-lo, hoje e sempre, e exercer o nosso papel. Lembre-se, no corpo de Cristo, o dia que você falta, o dia que você não cumpre o seu papel, você faz falta. Que Deus nos ajude e nos abençoe para tanto. Vamos orar?